Irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja conosco em mais esse dia. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 14. Nós leremos dos versos 1 a 14. Êxodo, capítulo 14, versos 1 a 14. Eu estou usando nesta oportunidade a Bíblia na linguagem de hoje. Por isso, talvez a minha versão seja um pouquinho diferente daquela que vocês estão usando. Minha versão, em Êxodo 14, 1 a 14, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, que estão perdidos no deserto. Eu farei que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Veja só o que nós fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então, o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que o faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda de Deus. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Irmãos e irmãs, neste momento não se fala de outra coisa. Os jornais não têm outro assunto. As nossas redes sociais não têm outro assunto. O coronavírus já é uma realidade no solo brasileiro e uma realidade na terra das palmeiras, onde canta o sabiá. O Brasil enfrenta uma das maiores, se não a maior crise da sua história, a pandemia do coronavírus. Mas essa pandemia não vem só. Ela traz consigo, ou melhor, ela revela, ela traz à tona outras crises pré-existentes na nossa sociedade. Juntamente com ela está a crise econômica, mas não somente a crise econômica, pois está também desnudada a crise ética de nossa gente. E é importante que falemos que não são somente os políticos que têm a crise ética desnudada, mas a crise ética de toda uma nação. De homens e mulheres que sequer são capazes de obedecer às orientações das autoridades instituídas com vistas a evitar a proliferação da doença. De uma geração que, num translocado e revelador do egoísmo e do individualismo doentio que tomou conta de nossa sociedade, faz uma corrida maluca de compras desnecessárias, tudo isso por medo do desabastecimento, mas que com essa atitude tira o pão da boca de outros ao pensar somente em si e nas suas famílias. Desnuda a crise ética de homens e mulheres que, contra todas as orientações, correm desesperadamente para as filas de vacina, como se essa atitude fosse livrá-los do mal que já se instalou em nossa sociedade. Não bastasse isso, nós estamos sob a batuta de um governo que, antes de mais nada,
revela o desgoverno em que nos metemos a fazermos talvez a pior das escolhas de todos os tempos. Uma vez que os nossos principais mandatários se revelam tão egoístas e incoerentes como toda a nossa gente. A ética de toda essa sociedade está em xeque. Todas as suas instituições burocráticas estão em xeque. Juntamente com essa sociedade doentia em que vivemos, todos nós somos colocados debaixo da ira e do furor divino. A crise é uma realidade. Não adianta colocar a cabeça na areia e fazer de conta que ela não existe. Nós vivemos uma crise avassaladora em nosso tempo. Crise sanitária, crise moral, crise política, crise religiosa, crise econômica, crise social, crise espiritual, crise da história, crise da cultura, crise da própria civilização. O que é a crise? A crise é uma encruzilhada, uma bifurcação, perigo versus oportunidade. Nós podemos fazer dela uma porta para o sucesso ou podemos fazer com que seja o túmulo do fracasso. A crise eleva alguns e abate a outros. A diferença entre o vencedor e o perdedor não está na crise, mas em como cada um enfrenta a crise que tem. Atravessar a crise é como cruzar um deserto. Daí a expressão que usamos e dá título à nossa mensagem, no deserto da crise. Quando somos atingidos por uma crise e quando estamos no meio de um deserto, nós somos tomados pela ansiedade e somos levados a nos perguntar: o que será do meu futuro? Será que eu conseguirei sobreviver quando todos estão fracassando? Como eu irei superar o desânimo? O que será da minha família? Qual será o futuro dos meus filhos? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? Como poderei prosperar se eu estou vivendo no meio de um deserto? E eu creio que todos nós já fizemos algumas dessas perguntas, se já não as fizemos todas. Em meio a esses momentos de crise que atravessamos, muitos de nós estão tomados pelo medo, estão tomados pelo pavor. E é por isso que neste momento eu quero que sejamos conduzidos a uma reflexão a respeito das coisas que precisamos fazer quando passarmos pelo deserto. São 3 coisas. E a primeira delas é: no deserto da crise, nós precisamos vencer o pessimismo. Por favor, vamos pensar nisso. No deserto da crise, nós precisamos vencer o pessimismo. Nós não temos somente a epidemia do coronavírus, como já dissemos anteriormente. O pessimismo também se transformou em mais uma epidemia do nosso tempo. O pessimismo é uma doença contagiosa. O ar está poluído dessa nuvem de descrença. A mídia despeja todos os dias enxurradas de informações arrancadas das mais terríveis e dolorosas tragédias humanas. Os arautos do caos tocam suas trombetas. Os profetas do pessimismo se levantam em todos os lugares. Basta abrirmos as nossas redes sociais e lá estão eles anunciando em alto e bom som a grandiosa e catastrófica tragédia humana. Cada dia é maior o coro dos céticos e pessimistas que se juntam para anunciar que a situação está ainda pior. Diante de um quadro como este, é mais que natural que muitos transformem os desertos da vida em campos de murmuração. Também é natural que outros fiquem amargurados com Deus. Há ainda aqueles que perdem a paciência e querem pegar logo o caminho de volta para o Egito. Ainda os que acham que é melhor morrer no deserto, transformando no cemitério daqueles que não creem e vivem sem esperança. O deserto é o cemitério dos pessimistas. É o cemitério daqueles que se entregam à autopiedade. No deserto ficam os fracos, no deserto ficam os covardes, no deserto ficam os incrédulos. Ficam também aqueles que só enxergam os problemas, os gigantes e as dificuldades. Ficam os que têm medo da carranca da crise, porque estes nunca vão prosperar. O medroso não investe, o preguiçoso não trabalha,
O incrédulo não espera a bênção de Deus. Os vencedores são aqueles que não vivem choramingando, são aqueles que não colocam a culpa no sistema, nas circunstâncias ou nos outros. O mundo está carente de homens e de mulheres firmes. O mundo está carente de líderes que ousem crer em Deus em tempo de crise. O nosso mundo precisa de Abacuques, homens e mulheres que se alegrem em Deus, mesmo quando não houver fruto na videira, boi no campo, comida no celeiro. A crise pode ser tempo de oportunidade. O deserto pode ser campo fértil. Por isso, semeie no seu deserto, invista na sua vida, invista no seu casamento, invista na sua família, invista nos seus filhos, no seu trabalho, invista na sua profissão, na sua empresa, invista no estudo, invista na igreja. Talvez esse tempo de parada, de permanência no isolamento social que estamos vivendo, seja o tempo que Deus está nos dando para que possamos repensar a nossa vida e a nossa caminhada. Não importa se o cenário que temos à nossa volta é de um deserto. Nós somos chamados a lançar as nossas redes em nome de Jesus. Lance o seu pão sobre as águas. Esta é a ordem divina. Semeie pela fé. Faça tudo o que depende de você e espere tudo o que depende de Deus. E essa é a primeira coisa que precisamos aprender: vencer o pessimismo. E como eu disse, são 3 coisas. E a segunda delas é: no deserto da crise, nós precisamos vencer as tentações. Deus levou o povo de Israel ao deserto para saber o que estava no seu coração. O deserto diagnostica os desígnios do coração. O deserto revela as motivações mais profundas da alma. A experiência do deserto vai mostrar quão vulneráveis somos e com que facilidade caímos em tentação. O povo foi tentado no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Nós também somos tentados quando temos de enfrentar o deserto das nossas crises. A tentação tem muitas facetas. A tentação toca o nosso calcanhar de Aquiles, revela os nossos defeitos, revela as nossas fraquezas, revela a nossa impotência. Muitas vezes nós somos cuidadosos numa área, mas somos vulneráveis em outra. Muitas pessoas são honestas com o trato do dinheiro, mas são vulneráveis na área do sexo. Outras são zelosas do sexo, mas são vulneráveis no dinheiro. Para outros, o problema é a sede do poder. Há pessoas confiáveis nos negócios, mas fracas moralmente. E é importante que lembremos que até mesmo os grandes homens de Deus também têm pés de barro. Eles também passam por grandes tentações cruzando o deserto de suas crises pessoais. Davi venceu o leão, matou o urso, derrubou o gigante, mas caiu na teia da tentação. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada, mas se deixou derrotar no colo de uma mulher filisteia. O deserto põe à lua as nossas fraquezas e misérias. As máscaras caem, a face acaba. E o grande perigo dos que usam máscaras é que elas caem nos momentos mais inesperados. No deserto da crise, nós temos como desafio não ceder à tentação, porque ela pode ser uma ruína. E quando pensamos no coronavírus, pode ser que uma das grandes tentações sejam buscarmos os atalhos, os caminhos fáceis. Mas nós não podemos cair e ceder à tentação. São 3 coisas. E a terceira delas é: no deserto da crise, nós precisamos da sabedoria que sabe equilibrar oração e ação. No deserto da crise, precisamos de uma sabedoria que saiba equilibrar oração e ação. Oliver Cromwell, um comandante militar e político durante a Guerra Civil Inglesa, alterou drasticamente o panorama político das Ilhas Britânicas, transformando-se no maior líder político do seu tempo. E como Davi, ele orou e agiu, reformou e revolucionou. Dizia ele aos seus soldados: confiem em Deus, mas mantenham a pólvora seca. Confiem em Deus, mas mantenham a pólvora seca. O que é que ele queria dizer com esta frase? Ele queria comunicar aos seus soldados que não há sucesso sem esforço, que não há prosperidade sem trabalho,
Ele queria dizer aos seus soldados que, se quisessem atravessar o deserto da crise, eles teriam de aprender a cavar poços. Assim foi com Isaac. Viveu no deserto, ali aprendeu a servir a Deus, mas especialmente aprendeu a cavar poços. No deserto da crise, nós precisamos obedecer à orientação divina. E a orientação divina é: diga ao povo que marche. Nada de ficar paralisado. O caminho da obediência a Deus é a estrada da bênção, mas, no entanto, não é uma estrada fácil. A obediência para Abraão significa deixar a sua terra. Para Isaac significa literalmente morar no deserto. Para José é ir para a prisão. Para Moisés, abdicar do poder e dos tesouros do Egito. Para Daniel, descer na cova dos leões. Para João Batista, ter a sua cabeça servida numa bandeja. Para Paulo, ir para a guilhotina. O segredo da vitória na crise é peregrinar na terra em obediência a Deus. Andar sob a direção do céu é caminhar seguro. Se quisermos atravessar em segurança o deserto da crise, nós precisamos estar sempre no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para estar, mesmo cercado de perigos, é o centro da vontade de Deus. Fora desse centro, mesmo o lugar mais seguro é escorregadio. Por isso, o salmista, no centro da vontade de Deus, podia exclamar: em Deus faremos proezas. E ele mesmo dá exemplos. Quando temos Deus conosco, passamos pelas muitas águas, pelos rios e até pelo fogo, sem nos intimidar. Quando Deus está conosco, saltamos muralhas. Quando Deus está conosco, vencemos gigantes. Quando Deus está conosco, desafiamos o perigo. Quando Deus está conosco, conquistamos fortalezas. Quando Deus está conosco, arrombamos as portas do inferno. A presença de Deus é refúgio, traz consolo, traz conforto. A presença de Deus dá segurança para atravessar o vale da sombra da morte. Quando Deus está conosco, quando a bênção do Senhor está sobre nós, o deserto da morte se transforma no vale da bênção. Há uma última coisa que precisamos aprender quando estamos no deserto, e eu quero que ela sirva como nossa conclusão neste momento. No deserto da crise é que podemos experimentar os maiores milagres de Deus. Se nos tempos de crise experimentamos nossas maiores tentações, também é verdade que esses são os momentos em que, de forma muito especial, nós podemos experimentar os grandes milagres de Deus. Foi no deserto, mais que em qualquer outro lugar, que Deus se mostrou um Deus que opera maravilhas. Foi no deserto que Deus socorreu maravilhosamente a Agar e o seu pequenino Ismael. Foi no deserto que Deus fez brotar água da rocha, maná do céu e codornizes do mar. Foi no deserto que as sandálias não se desgastaram. O deserto é um problema para nós, mas não é um problema para Deus. O deserto pode ser o lugar da prosperidade, porque Deus transforma os desertos em pomares, transforma os desertos em jardins. Deus, o nosso Deus, é aquele que faz arrebentar rios no ermo. Deus, o nosso Deus, é capaz de converter os nossos vales áridos em mananciais, as nossas tragédias em degraus para galgarmos as alturas. Eu tive o privilégio de viajar pelo deserto do Atacama. Quem faz essa viagem, indo do sul para o norte do Chile, cruzando o deserto do Atacama, tem uma experiência extraordinária. O viajante está em pleno deserto, um deserto seco, morto, coberto de areia e pedras. De repente, no mesmo deserto, você encontra vales verdejantes e produtivos, tudo verde, viçoso, com belas e frutíferas plantações de uvas e outros alimentos. São os vales por onde descem a água do degelo dos Andes. O meu guia, quase que adivinhando o meu pensamento, comentou: onde tem água, tem terra boa. Onde tem água, tem terra boa. O Andes leva a água ao deserto através de um sistema de irrigação que permite que seus vales sejam frutíferos. E por isso, o deserto floresce. Por isso, não olhe para aquilo que o deserto é, mas olhe para aquilo que ele pode se transformar. Veja a vida com as lentes do otimismo, olhe-as com os olhos da fé, da esperança e do amor. Neste momento de crise, não se deixe perder pelo que dizem os pessimistas,
pois o pessimismo é uma doença contagiosa e o nosso ar está poluído dessa nuvem de descrença. Não se deixe seduzir por esta mídia que traz em sua boca o gosto de sangue inocente e despeja todos os dias enxurradas de informações arrancadas das mais terríveis e dolorosas tragédias humanas. Não se deixe contaminar pelos arautos do caos que tocam suas trombetas em alto e bom som, pelos profetas do pessimismo que levantam em todos os lugares as suas vozes para anunciarem a destruição. Há um futuro de esperança e Deus haverá de agir. O futuro não é filho do acaso. O futuro é dádiva de Deus e construção dos homens e das mulheres de visão. O futuro é fruto daqueles que, sendo heróis da fé, plantaram no deserto, enfrentaram a crise, triunfaram em tempo de adversidade, continuaram crendo em Deus mesmo em meio às dores e os clamores, permaneceram fiéis e não se desanimaram. Você também pode ser um herói hoje. Estamos em meio a uma crise, mas ela não pode nos vencer, porque em Deus somos mais do que vencedores. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.